Ezequiel capítulo 24. Demais veio a mim a palavra do Senhor, no ano 9, do 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, o rei de Babilônia acaba de sitiar Jerusalém neste dia. E propõe à casa rebelde uma alegoria, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, põe a caldeira ao lume, põe-na, e deita-lhe água dentro. Mete nela os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espádua, enche de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho, ajunta um montão de lenha debaixo da caldeira dos ossos, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, da caldeira, que está enferrujada por dentro, e cuja ferrugem não saiu dela. Tira dela a carne pedaço por pedaço, não caiu sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada ela o pôs, não o derramou sobre o chão, para o cobrir com pó. Foi para fazer subir a minha indignação para tomar vingança, que eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária. Também eu farei grande a fogueira. Amontoa a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, e sejam queimados os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se derreta o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua ferrugem. Ela tem se cansado com trabalhos, contudo não sai dela sua muita ferrugem pelo fogo. A ferrugem é a tua imundícia de luxúria, porquanto te purifiquei, e tu não te purificaste, não serás purificada nunca da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse, será assim, e o farei, não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos, e conforme os teus feitos, te julgarei, diz o Senhor Deus. Também veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, todavia não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme, porém, em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, ata na cabeça o teu turbante, e mete nos pés os teus sapatos, não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. Assim falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me perguntou: Não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? Então lhes respondi: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, o orgulho do vosso poder, a delícia dos vossos olhos, e o desejo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão à espada. Fareis pois como eu fiz, não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens. Tereis na cabeça os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés, não vos lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, assim fareis vós, e quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Também quanto a ti, filho do homem, no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, a delícia dos seus olhos, e o desejo dos seus corações, juntamente com seus filhos e suas filhas. Nesse dia virá ter contigo algum fugitivo para te trazer as notícias. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com o fugitivo, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo, assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 25. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. E dize aos amonitas: Ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste: contra o meu santuário quando foi profanado, e contra a terra de Israel quando foi assolada, e contra a casa de Judá quando foi para o cativeiro. Por isso eis que te entregarei em possessão ao povo do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelôs, e dos amonitas um curral de rebanhos, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, visto como bateste com as mãos, e pateaste com os pés,
e te alegraste com todo o despeito do teu coração contra a terra de Israel. Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre os países, e de todo acabarei contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem em Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades que estão pela banda das fronteiras, a glória do país, Bet-Gesimote, Baal-Meon, e até Quiriataim. E ao povo do Oriente, juntamente com os filhos de Amon, eu o entregarei em possessão, para que não haja mais memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo, vingando-se deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e cairão a espada até Dedã. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, porquanto os filisteus se houveram vingativamente, e executaram vingança com despeito de coração, para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que estendo a minha mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar. E executarei neles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Ezequiel capítulo 26. Ora sucedeu num 10º ano, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, está aberta para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu solo, e dela farei uma rocha descalvada. Ela virá a ser no meio do mar um enxugadouro de redes, pois eu o falei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Também suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, e com carros, e com cavaleiros, sim, companhias e muito povo. As tuas filhas ele matará a espada no campo, e construirá fortes contra ti, levantará contra ti uma tranqueira, e alçará pavês contra ti. Dirigirá os golpes dos seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, e das carroças, e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como quem entra numa cidade em que se fez brecha. Com as patas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Também eles roubarão as tuas riquezas e saquearão as tuas mercadorias, derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, as tuas madeiras, e o teu solo. E eu farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma rocha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, pois eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: acaso não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer a matança no meio de ti? Então todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e porão de lado os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e de ti se espantarão. E farão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó povoada de navegantes, ó cidade afamada, que foste forte no mar. Tu e os teus moradores que atemorizastes a todos os que habitam ao teu redor. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, sim, as ilhas, que estão no mar, espantar-se-ão da tua saída. Pois assim diz o Senhor Deus, quando eu te fizer uma cidade assolada,
como as cidades que não se habitam, quando fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem. Então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos de há muito, juntamente com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás, embora te procurem, contudo, nunca serás achada, diz o Senhor Deus.